Eu sou o Diego Pereira. Eu sou Marcos Piovesan. E você está no 30 Minutos com o Diego Pereira. Sejam todos bem-vindos. Estaremos mais uma vez no programa 30 Minutos com o Diego Pereira. Quero agradecer o seu convite por estar aqui e que a nossa conversa seja proveitosa. Eu quero deixar esse espaço aberto para você, professor, falar da sua trajetória profissional, né, da sua vida acadêmica. Então, você tem a liberdade para dar todas as informações possíveis para os nossos seguidores. Certo. Então, boa noite. Eu sou Marcos Piovesan, como eu já disse. Estou aqui a convite do professor Diego Pereira. Agradeço muito o convite, né? E sou formado em Geografia, licenciatura e bacharelado também. E depois da graduação, que eu me formei em 2006 na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, eu concluí também o curso técnico em agrimensura, né, topografia no Instituto Federal, em Santa Catarina também. Depois dei continuidade através do trabalhos com gestão territorial na área de meio ambiente, né, com cadastro técnico multifinalitário, e onde eu fiz o mestrado na engenharia civil também da Universidade Federal de Santa Catarina. Depois disso, eu me dediquei a prestar concursos pelo Brasil, que eu sempre tive vontade, né, de morar no calor, né, sair um pouco do frio de Santa Catarina. E daí, quando eu tive essa oportunidade, assim, eu acabei vindo para cá sozinho e tô aqui dando aula no Instituto Federal de Tocantins, né, e eu tive a oportunidade de conhecer, né, um pouco da história do estado. Também morei em Ponte Alta, né, também trabalho um pouco assim com essa questão do artesanato, né, do capim dourado, né. Também tentei levar para Santa Catarina um pouco dessa cultura local, né, e sempre fazendo trabalho assim voltado para a questão dos bairros, né, dos setores, né, que no caso a gente chama de setores, né, e com essa questão da participação popular nas decisões dos municípios, né, com todo esse aparato tecnológico para a gestão territorial. Professor, eu quero aproveitar esse gancho que você falou, né, da sua trajetória. Hoje está em pauta, né, muitas ideias sobre educação livre, né, educação libertária. Tem até um termo em inglês que está recorrente nos debates hoje, que é o homeschooling, né, que é as famílias ter o direito do aluno estudar em casa, né, e depois ele fazer uma prova para ter um certificado e tal. Como você vê essa questão, né? Se a escola ela realmente doutrina, igual muitas pessoas vendem essa ideia de que a escola doutrina, né, e tem dogmas, né, ali sendo implantado na mente dos alunos. E essa educação libertária, ou talvez até uma educação em casa, né, que é essa homeschooling, como você vê essa questão? Então, Diego, eu vejo assim, ainda hoje, né, eu vim pesquisando pós-graduação na área de educação, porque como eu me formei na área da engenharia civil, se eu for, por exemplo, dar aula num colégio, na prefeitura, no estado, meu diploma de mestrado ele não serve. Então, eu busquei linhas de pesquisa na área da tecnologia de ensino à distância, né? Porque eu acredito que esse mecanismo tecnológico a gente precisa usar. Hoje em dia, na sala de aula, eu como professor tenho uma grande dificuldade. Aqueles alunos que são excelentes, né, eles ficam o tempo todo no celular. Então, ao invés da gente puni-los, né, a gente precisa urgentemente, como a classe e a categoria de profissionais da educação, se adequar, né, a esses novos parâmetros de ensino, até porque a gente busca o quanto mais a linguagem deles, né? E nessa questão da certificação, eu penso assim também, eu tenho um amigo que ele é brasileiro e ele casou com uma americana. E aí eles vivem morando, né, aqui ou lá, e eles têm uma filha que faz esse homeschooling, né? Que até esse termo em inglês vem dos Estados Unidos, né, provavelmente. Então, a menina é excelente aluna, né, e ela tem uma educação que eu gostaria que meus filhos tivessem,
né, pelos pais, né, pela obrigatoriedade de fazer as tarefas em casa, e não vejo problema nenhum, né. Concordo também que a escola, de uma certa forma, ela não respeita a Constituição Federal, no sentido de ser um Estado laico, né, e não que não respeita, né, mas os alunos têm uma grande tendência de terem as suas crenças, né, e como eu vinha comentando antes em relação à cultura local, né, por exemplo, já dado antes do Capim Dourado, né, então as culturas locais não são tão valorizadas, né, e temos outras culturas religiosidades no estado de Tocantins que também poderiam ser, né, fora desse dogma do ambiente escolar, poderiam ser valorizados, né, penso assim. Hoje, houve uma polarização política, né, na eleição de 2018, né, então houve grupos que se intitularam direita, houve outros grupos que intitularam esquerda, e hoje o pessoal criou-se uma dicotomia, né, de separar as coisas, ou você é isso ou você é aquilo, né? E o papel da escola, o investimento em educação, ele é um investimento que está exigindo formar alunos para o mercado de trabalho, né? E qual seria o papel dos institutos federais, né, e das universidades federais na formação desse exército de mão de obra, né, da classe trabalhadora que vai ser preparado para o mercado de trabalho, né? Qual o papel dos institutos federais e das universidades federais para a formação de mão de obra? Eu acho que o que responde essa pergunta diretamente é a aproximação com os conselhos federais de fiscalização. Porque eu já militei pelo CREA, né, no caso da geografia, e com a associação profissional, sempre defendendo a categoria no ramo empresarial, né, e também já fui nessa dicotomia muito banido até dos ambientes que eu estudei, que eu me formei, onde teve uma base bem filosófica e marxista, teórica, né, epistemológica. Então eu vivi fugindo disso, sim, mais voltado para a tecnologia. Então acho que na verdade o que acontece na formação da grade curricular, os alunos eles ficam aquém, né, eles ficam distantes do que eles podem realmente executar na fase adulta, vamos dizer, né? Depois sai de uma incubadora, por exemplo, sai preparado para o mercado de trabalho. O aluno de uma universidade, ele não sai preparado para o mercado de trabalho como um aluno que sai do Instituto Federal, do nível técnico, né? E eu acho que essa aproximação faria com que os alunos conhecessem melhor o ramo de atuação e despertassem mais interesse neles, porque o que a gente vê, a grande maioria dos alunos, né, é uma pena, né, do Instituto Federal, eles não querem seguir a carreira técnica, né? Eles preferem entrar numa faculdade de engenharia e ser mais um lá na Federal, né, aqui simplesmente seguirem uma carreira técnica, que é justamente o que o Brasil está precisando agora. A nível nacional, né, eu falo assim, a aproximação dos conselhos da grade curricular, o que a formação vai dar de elementos de carga horária para coincidir com a resolução do CREA ou do CFT, né, porque agora também os técnicos saíram do CREA, né, numa nova conjuntura recente, que foi através da criação do CFT, que é um conselho que ampara só os técnicos, né, e esse CFT, então, foi uma luta também dos técnicos, né, por estarem perdendo atribuições em relação às engenharias, né, assim como ocorre com a geografia, né, pela falta de participação, pela falta de conectividade, né, com os departamentos de formação curricular e a grade que o CREA realmente assume como um código para a profissão, que no caso seria a matriz do conhecimento. Então, dependendo do número de cargas horárias, você teria atribuições para fazer outras disciplinas, para executar outras atividades, né, dentro das atribuições dos códigos do CREA, e assim também no CFT. Só que, na prática, a gente não vê isso acontecer, porque as universidades elas são fechadas. Na construção da matriz curricular, a gente sabe que não tem a participação dos conselhos. Os professores executam essa matriz de acordo com como eles veem o corpo do profissional que eles querem formar. Então, acho que o papel realmente essa aproximação do conselho ela não é só uma aproximação formal, jurídica, né? Ela também é uma participação da sociedade, porque enquanto não tem ninguém representando lá, a gente fica sem saber o que a sociedade está precisando e sem conversar exatamente com os órgãos. Assim. Em cima dessa reflexão que você fez,
a gente vê que dentro da estrutura escolar, educacional, seja numa escola de nível primário, nível secundário, para cursos superiores, a gente vê uma estrutura muito engessada, né? Por exemplo, a gente vê componentes curriculares, grade curricular, estrutura curricular, que às vezes não atendem às demandas daquela localidade, daquela região, né? E como você bem disse, né, que o ideal seria uma participação de alguns setores, né, da sociedade civil para estar propondo sugestões também para incrementar o currículo e essas componentes aí, né? Em cima dessa análise, eu quero complementar também o governo PT, nos 13 anos que ele esteve à frente aí, eles criaram vários institutos federais, né? Aumentou também o orçamento para a educação, né? E houve assistência estudantil, assistência para transporte, né? Então, assim, houve uma facilidade para que pessoas de baixa renda tivessem acesso ao estudo, né? Nessas universidades, nesses institutos. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa facilidade que o governo deu, pagando para você estudar, ainda teve pessoas que não quiseram usufruir, né, desse arcabouço educacional que foi ofertado para a população, né? Então, assim, muitas pessoas não querem prosperar. Então, isso é uma decisão interna da pessoa, né? Essa questão de qualificação, essa questão de reestruturação do conhecimento, né? Então, assim, o governo dá as ferramentas, mas você não pode obrigar a pessoa a querer, né, estudar. Então, assim, eu falei toda essa história para entrar no assunto da meritocracia, né? Então, assim, quando uma pessoa quer, né, quer atingir um objetivo, uma meta, com o apoio do governo ou não, ela consegue, né? Ela consegue atingir os níveis de qualificação. Eu queria que você fizesse uma reflexão, né? Falasse um pouco sobre essa questão da meritocracia e essa correlação com a educação brasileira, no caso, né? Na minha vivência das viagens que eu pude fazer pelos estados brasileiros, né? Eu desde 2001 que eu venho passando por outros estados, né, da região norte, nordeste, centro-oeste, todo o Brasil, assim, eu conheci muitas universidades, né, e pude também ter noção, né, da diferença que foi, né, em relação ao acesso dos indígenas, né, onde na Universidade Federal de Santa Catarina, que é a minha referência, né, abri o curso de educação no campo, educação dos indígenas e aproximações com vários projetos. Eu realmente eu percebi, né, alunos que estudavam comigo negros, que eles entraram através de cotas no curso de engenharia de automação e não conseguiram aprovação nas matérias e foi, né, então eu acho que o benefício, né, da cota, no caso, assim, né, ela é necessária, mas ela precisa passar também por um outro crivo, assim, né? Eu acho que a cota dos deficientes, ela deve permanecer para empresas, né? E no sentido do PT ter criado os institutos federais, eu não vejo assim. Eu vejo que o PT incentivou bastante esse lado, né? Mas a criação dos institutos federais mesmo foi para suprir essa necessidade do Brasil, que é uma necessidade por técnicos, né? E que só vai aprender mesmo na hora que faltar emprego para todo mundo, né? Que já está faltando, né? E as pessoas verem que, assim como o exemplo que eu tive em Santa Catarina, que é um estado menor, né? Que já popularizou bastante e que eu fiz uma graduação, após a graduação eu voltei para o nível técnico, nível médio, né? E trabalhei muitos anos também com o nível médio, né? E essa questão do trabalho em si, quem vai exercer é quem realmente tem vontade, né? O curso técnico vai abrir bastante mercado para o Brasil, principalmente no exterior, né? Tem bastante mecanismos assim para parcerias, né? Acho que o futuro do Brasil está meio agora, né? Dizendo assim, em relação a tudo que vem acontecendo, né? Para a educação a gente está meio sem reação, né? Vamos dizer assim, esperar vir um próximo ano para ver as coisas se acomodando mais,
né, a cobrança em cima do novo governo, que foi bem radical em várias mudanças, né, e que até agora a gente não sabe se elas são essenciais, e é pouco tempo para dizer, porque uma política educacional nova, ou qualquer política pública, precisa de no mínimo 10 anos no Brasil para ela se efetivar, né? Eu concordo contigo quando você fala que o governo ele radicalizou em algumas ações, tanto na economia, na educação, decisões do governo federal, né? E a gente precisa, toda decisão, ela precisa ser recepcionada, né? E para depois a gente fazer um julgamento, se foi bom ou ruim, se pode ser feita uma reavaliação, né? Mas na questão eu quero entrar um pouco agora na parte de políticas públicas, né? Para a educação, né? Foi feito um Plano Nacional de Educação em 2011, onde vários itens lá não foram cumpridos ou são muito utópicos, são bem distantes da realidade de ser cumpridos, né? E aí eu quero falar sobre secretarias de educação, tanto a nível municipal, estadual ou federal, né? Que no caso é o Ministério da Educação. Existe um mito, né, dentro da política que é que o governante ele não investe em educação porque não é interessante para ele que a sociedade seja bem esclarecida, né? Isso é um mito. Você acredita que isso é uma verdade ou, de certa forma, alguns governantes não veem investimento em educação pode render questões eleitorais para ele, voto para ele? Como você vê o que decide um governador, um prefeito, um gestor em investir em educação? E o que deixa ele um pouco receoso em investir em educação? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e discorresse isso para nós. Quando você estava falando, quando eu estava falando, estava pensando, né? Porque hoje em dia as mídias estão sendo, elas estão acabando com esse mito, vamos dizer, né? Que ficava o segredo, o que acontecia ficava dentro da sala de aula e começou também a ser filmado e ser exposto, né? Acho que a maior maneira de controlar um estado, assim, um município, é a falta de informação, né? Isso tanto na mídia como na sala de aula, né? Mas eu acho que esse mito aí ele vai cair por terra. Ele vai cair por terra porque estão chegando vários modelos escolares, né? Assim como a gente já sabe que no estado do Tocantins, as escolas cívico-militares, né? Se entra um pouco nessa seara, né? E aqui a escola do Jardim Paulista também, né? A São José Operário também está virando cívico-militar. Então esses modelos de escola eles também vão, além daquilo que a gente vinha falando antes, né? Questão cristã, né? Vai apoiar esse dogma. Mas eu não vejo problema, acho que tem que valorizar mesmo essa falta de informação. Os políticos, eles vão começar a ter que fazer mesmo, né? E dentro das políticas públicas existe um gancho assim da participação popular, né? Até porque teve agora a audiência pública, né, para saber, né, para votar se o São José Operário, a escola São José Operário viraria cívico-militar. Então, a participação popular ela está sempre presente. Dentro dessas políticas públicas, em nível municipal, estadual, aqui no Tocantins, segundo informações, né, é o estado que melhor valoriza o professor, né, na rede pública estadual. Né, e o primeiro é o Maranhão. Né, e a gente não vê essa estrutura no Sul. Eu já lecionei em escola do estado do Sul que eu não imaginava a estrutura que tem a São José Operário, né? A quantidade de alunos formados, né? Apesar de estar diminuindo. Então, assim, eu penso que a mídia e a internet vai trazer mais benefício para nós nesse processo todo de construção. Fazendo um contraponto, né? A questão do currículo, né? Da questão da estrutura curricular, a gente sabe que pessoas que se colocam à disposição para concorrer cargos, né, cargos públicos como prefeito, vereadores, deputados, né, cada vez mais estão sendo exigidas, né, códigos de ética, né, questão de escolaridade, preparo para estar se postulando a esses cargos, né.
E a gente sabe que um dos componentes mais importantes hoje seriam, dentro de uma escola, para incentivar uma postura reflexiva dos alunos, seria aumentar a carga horária de sociologia, de filosofia, de história, né? E isso não é bem visto assim, dentro da formação para se entregar para o mercado de trabalho, né? Você concorda que o aumento de carga horária dessas disciplinas, né, de filosofia, sociologia, história, você acha que o aumento dessa carga horária ela contribui de alguma forma para esses alunos melhorarem seu pensamento crítico, né? E quem sabe no futuro a gente ter melhores pessoas se colocando à disposição de cargos públicos? Eu acho que o aluno demora muito para chegar no finalmente, né? Ele demora, até preparar para o mercado de trabalho, fazer a faculdade, já está numa idade que nossos antepassados já estavam com filho, família, né? E ele está sendo muito prematuro também. Então, o meu pai, ele sempre falou isso para mim. Quando ele fez o ginásio, ele podia escolher entre a área humana e a área técnica. Eu acho que esse é um modelo que seria bem interessante, porque o aluno ele não quer aprender aquilo lá. Tem aluno que não tem predisposição para sociologia, para filosofia. E você tem que obrigar ele a fazer. E assim, da mesma maneira como o aluno que não tem a predisposição para a área técnica. Ele quer filosofar, ele quer ser cientista do conhecimento, né, se perguntar as questões, né? A exata é exata, né? Aquilo deu. A humana não. A humana você pode, né, teorizar sobre vários aspectos. Assim. Então, eu acho que tem pessoas e pessoas, né? Tinha que aprender a valorizar isso dentro da grade curricular. E a gente... Porque o que aconteceu mesmo, né? Veio segregando, setorizando em muitas áreas e segmentos, né? E a gente foi perdendo um pouco a essência, né? Esses dias o aluno perguntou para mim na sala de aula o que é a filosofia, né? Então, a filosofia é a ciência mãe, né, do conhecimento, que é a que abraçou todos os questionamentos, né? Tudo partiu da filosofia. Mas tem aluno que já quer ir fabricar o robô, entende? E ele não quer saber da filosofia. E a gente demora muito para botar ele no mercado de trabalho assim, com toda essa carga que ele não vai usar. Né? Eu sou um exemplo disso, né? Também tive matemática, química, né? Até pelo fato de ter feito agrimensura e mestrado em engenharia. Isso não me faz agrimensor nem engenheiro civil. Né? Eu continuo sendo geógrafo. Né? Então, assim, vai de acordo com as atribuições, com as cargas horárias e tal. Mas se eu quisesse, por exemplo, exercer trabalho na área da engenharia, né, teoricamente eu poderia fazer umas cargas horárias da engenharia e teria atribuição para tal. Só que eu também, a base de cálculo, eu não tenho as disciplinas básicas da engenharia civil. Então isso é bem complicado, tem. É uma reserva de mercado que é necessária, né, para todas as categorias. Ela é necessária, senão você poderia fazer concurso para qualquer área, para a área da medicina, para a área do direito, como sendo geógrafo. Já não acontece também, o direito, o advogado pode fazer um concurso para analista ambiental, do IBAMA, por exemplo. Então essa reserva de mercado ela é importante, ela tem que existir. Né? E a gente demora muito para preparar o aluno. Tem aluno meu que é excepcional na questão de descritiva e vai mal nas exatas. Assim como eu era, né, não ia bem nos esportes, não podia fazer a educação física devido a uma deficiência e me dediquei mais para as artes. Né? Então a gente vai traçando nossos caminhos. Estamos aqui com o professor Marcos Piovesan. Marcos, tem um pessoal que defende a ideia de que a escola ela tem que preparar o aluno para a vida, preparar para os desafios da vida. Né? Então, por exemplo, se você tem um currículo, tem uma estrutura curricular e você não consegue emprego, você não consegue arrumar emprego, então você tem que se virar. A escola, alguns grupos defendem que a escola deveria o aluno a ser empreendedor, né, a ser um empresário, porque assim o modelo atual de ensino, pelo menos nos países da América Latina, é você formar o aluno para ter um bom emprego, né? E a gente vê pouquíssimos exemplos em formar aquela pessoa para ser um empreendedor, para ser um empresário. Né? Então, por exemplo, eu mesmo,
vou contar um caso particular meu, estou tendo acesso a conhecimentos de empreendedorismo agora, depois dos 30 anos, né? Vamos dizer assim. Se eu tivesse acesso a esse conhecimento lá pelos 15 anos, no ensino médio, de repente eu teria uma postura empreendedora mais cedo, né? Então, assim, eu queria que você comentasse se é viável implantar essa questão dentro da escola, já nos anos iniciais, né, na educação básica, para também estimular o empreendedorismo de alguma forma. Vou contar um caso particular. Fundei a Associação Profissional de Geógrafos de Santa Catarina, né? Militei, como eu já falei, pelas empresas, geógrafos, empresários, dentro do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sofri porque eu também tinha uma vocação muito forte para o técnico. Quando eu fiz meu TCC, eu falei bem do curso técnico na Universidade Federal e não pegou bem. Tive uma resistência muito grande, que foi fatal, para a implantação de uma empresa júnior dentro do CFH, desse centro de filosofia que eu estudei. Não conseguimos a aprovação lá por causa de uma pressão política, né, de pessoal Rastafari, esquerda, qualquer socialista que pregavam o anticapitalismo e viviam, desculpa a revolta, mas viviam sustentados pelos cartões de crédito do papai, né? E era fácil criticar o capitalismo, né? Se vestir de Rastafari e dizer que estava tudo errado. Então, sofri bastante isso. Acho que tem que ser a formação, sim, tem que ser técnica. Eu voltei para o técnico, como eu já falei, né? E foi o que salvou minha vida mesmo, né? Carreira profissional. A complementação com a agrimensura, que me colocou à frente de trabalhos até como perícia judicial, né? Fui perito da Justiça Federal, trabalhos que envolvem meio ambiente, questão de nascentes, questão de recursos hídricos, de erosões, né? Taludes, reconstituição de áreas degradadas, né? Trabalhei bastante nessa área e vi assim que o que fez e tenho isso, né, em mente, já sempre falo para os meus alunos isso, incentivo eles a fazer jus ao curso técnico, né, ao diploma técnico que eles vão ter, porque isso que é um diferencial no mercado de trabalho. E daí vai corroborar com aquela nossa ideia, né, que convergindo, que chega um ponto que o aluno com 18 anos ele já está apto para trabalhar. Ele não precisa entrar numa faculdade. E os cursos do Senai, se pegar os cursos do Senai, tem curso de tudo para agroindústria, para todo esse setor que está desenvolvendo aqui no norte do país, que não está acontecendo em Santa Catarina, que não tem mais para onde desenvolver lá. E isso é muito crucial. Aqui, quando fala assim, a Amazônia é o pulmão do Brasil, do mundo, assim, Tocantins é o coração, entende? Divisa com 6 estados brasileiros, a gente está aqui. A prosperidade, a terra, tem sol, tem chuva, né? A agricultura crescente, né? Como que um aluno faz agroindústria e fala para mim que não vai seguir o curso de agroindústria? Então é realmente preocupante a gente tentar aproximá-los cada vez mais do mercado de trabalho. Acho que a escola tem papel sim de fazer isso, até numa simples atitude, né? Que eu falei para os alunos do curso de agroindústria, né? Vocês têm aqui o melhor aluno da turma, e pintaram a porta aqui do espaço público, né? E na outra escola, né, eu vi o aluno esfregando o chão, né, porque estava sujo de tinta. Então, isso tem que ensinar. Isso eu acho que o Colégio Cívico Militar vai ajudar, né? A punição para aprender. Na escola, quando eu estudei, era um colégio particular, mas eu estudei em colégio público também, ensino médio, mas fundamental, fiz escola particular, a gente teve que limpar todas as carteiras antes de acabar o ano, porque a nossa sala tinha sujado. E isso ensinou bastante gente. Eu não esqueço, né? Então, assim, acho que na escola mesmo tem que aprender a ser responsável. E como foi falado na audiência pública da Escola Civil Militar, né, que quando o aluno se forma um homem, né? E a mulher se forma uma mulher, né? Então fica aquele estigma. Será que o Colégio Cívico Militar vai oprimir, vai mandar embora, né, os alunos que não querem fazer e não vai dar assistência social? Eu acho que o Estado começou a se preocupar demais. É uma coisa importante falar, Diego. O Estado começou a se preocupar demais em envolver muito custo para aluno que não quer estudar.
né, é assistente social. Não quero falar mal das categorias, né, mas poderia estar geógrafo junto também, que não está porque não é reconhecido como tal, mas poderia, tem sociólogos, tem assistente social, tem psicólogo, tem a orientadora da escola, tem o coordenador que também se envolve, daí para fazer, e o conselho tutelar, e mais os funcionários do Ministério Público. Então é uma fonte de recursos públicos que vão para um estudante que às vezes ele está no tráfico de drogas e ele não quer ser recuperado, ele está relutando, enquanto o conselho tutelar está na casa dele, ele está vendendo droga na porta. E isso é uma coisa que o Estado está se comprometendo. E a partir do momento que chegar e dizer, olha, meu amigo, se você não cumprir as regras da escola, é o que eu falo para os meus alunos, se você não fizer bem feito aqui dentro, lá fora você vai ser cobrado. Então tem que ajudar assim, um pouco de maturidade para eles poderem sair da escola com essa responsabilidade mais cedo. Estamos aqui com o Marcos Piovesan. Marcos, o nosso programa, a gente finaliza o programa dando oportunidade para o entrevistado falar para os nossos seguidores. O ano que vem a gente tem eleições municipais, né, para mais de 5.500 municípios no Brasil, vão eleger prefeitos, vão eleger vereadores, né? E aí eu queria que você repassasse para os nossos seguidores uma mensagem, né, de otimismo, o que o eleitor precisa ter de conhecimento para estar escolhendo melhores seus candidatos, né? Queria que você discorresse um pouco aí como seria uma boa postura de um eleitor para o ano que vem. Então, finalizando assim, eu acho que um bom gestor, ele precisa sim ter essa formação, né, diplomada, né, mas eu acredito muito no populismo, né, na pessoa que tem popularidade, né, então que seja uma pessoa que tenha esse vínculo com o povo, né, uma popularidade que tenha um vínculo, que fala a língua das pessoas, né, mas principalmente que a gente que vocês vejam as propostas, né, as propostas para a cidade que queremos no futuro. Né? Um município como Paraíso Tocantins, que às 6 horas da tarde já tem fila no centro da cidade, com uma possibilidade plana, né? de ter um terreno plano, fazer uma emancipação desse centro da cidade, o que daria mais visibilidade para a questão da valorização dos imóveis. Acho que poderia ser bem pensado numa questão de qualidade de ambiente urbano que a gente está planejando para os próximos anos. E isso, né, entrasse como uma política pública na participação comunitária que tratasse a respeito desses aspectos, né, que são, ao meu ver, cruciais, né, que esse processo de desenvolvimento da área rural para a área urbana, né, que a gente sabe os mecanismos que vão sendo construídos, os espaços vão sendo construídos, né, teorias do Milton Santos de espaço, teoria regional, isso também entram, né? Então, como que a gente quer conceber a cidade do futuro, né? Eu trago assim experiências de Florianópolis, né, que é uma cidade com uma propaganda que é turística, mas que ela não atende esse perfil. Então, quando eu me mudei para Paraíso Tocantins, me chamou a atenção, né? Paraíso, a cidade do ecoturismo. Eu fiquei pensando, poxa, mas cadê? Onde está esse ecoturismo? Né? Será que a pessoa que vem para cá, ela vem para o ecoturismo ou ela vem para passagem? Né? Então começar a se questionar se é realmente uma cidade paradouro, né? Ou o que ela quer ser, a identidade que ela quer ter. Né? Daí desenvolvi um trabalho sobre os bairros, né? Onde o centro apontou maior índice com os alunos, né? Desenvolvi um trabalho, apresentei na jornada, né? do IFTO, na identidade FTO, sobre os bairros, né? E o centro, Jardim Paulista, também entraram nessa pesquisa para identificar os passivos ambientais dos setores, né? E os passivos são os problemas causados por empresas, né? E, curiosamente, uma coisa que eu não imaginava, o resultado foi que a maior parte dos alunos do segundo ano apontou como principal passivo ambiental a poluição sonora, e que é uma questão que a gente não se apega, porque a poluição para nós é como se falar, falando de tecnologia, a tecnologia é o robô. Não, tecnologia também é esse vaso, essa mesa, né? Como foi feita o design disso aqui. Então a gente se engana, né? A poluição só pensa, a poluição da água, a poluição do rio, a poluição do ar,
mas ele não se apega à poluição sonora, que também tem a poluição visual. Então, será que a proposta de Paraíso é essa? Né? Ou não era aquela anterior do ecoturismo? Né? Será que não dá para valorizar mais as questões das ruralidades? Né? Então, essas essências que vão sendo perdidas com a urbanização, que elas são identidade do município, né? E principalmente o agronegócio. Né? Então, de repente, fazer uma proposta que desenvolva, que congregue essas populações. Porque o que tá acontecendo é que as pessoas estão ficando isoladas. Né? As chácaras estão ficando urbanas, né? A gente viu ontem, né? A chácara urbana, né? E que antes provavelmente era cercado de mato, hoje é cercado de imóveis, né? Essa valorização dos imóveis, ela vem com uma planta de valores, né? Em São Paulo isso foi feito, a emancipação do centro da cidade, foi feito um esvaziamento dos prédios, né? Claro que lá tem muito arranha-céus de prédios, foram até ocupados por, né, famílias e idosos, até Cracolândia, então é uma diversidade muito maior. A cidade funciona 24 horas, mas são exemplos que a gente pode pegar, por exemplo, a cidade de Curitiba. Curitiba teve uma época que o prefeito incentivou, né, através da redução do IPTU, que implantasse uma árvore na frente de casa. Hoje você anda pelas ruas de Curitiba e você vê hortas na calçada. Não porque as pessoas não pagam IPTU, mas porque elas criaram esse hábito. E isso cria um microclima urbano que é mais interessante. Agora, a gente andar pela Rua de Paraíso num sábado de manhã, a gente sabe muito bem o que é. Você não ouve a propaganda de nenhuma das lojas, porque todas elas gritam. Né? E isso é um caos. Isso é um caos urbano. E não tem pessoa que aguente tanto tempo nesse ambiente. E a proposta dele, que é vender produtos, não ocorre, porque a pessoa está ali, ela quer comprar o que ela quer, ela não vai ficar vendo mais nada. Porque não dá para ouvir as propagandas. Né? E uma hora passa um carro de som e isso é perceptível pelos moradores. Né? E quem vem de fora não pega tanto esse ritmo, né? Mas a cidade que você não tem os semáforos planejados, por exemplo, né? Eu fui para Palmas essa semana, né? Você tem os semáforos planejados. Se você tem a velocidade a 70 por hora, se você percorrer a 70 por hora, você vai chegar no final da avenida principal, da Teotônio segurado, você vai chegar, os semáforos vai pegar eles abrindo ou fechando. E no Paraíso não é assim. Não é que é o problema de Paraíso. Em Florianópolis também não é assim. Né? É um problema perceptível. Você acelera e para, acelera e para, acelera e para. E as avenidas que têm coletoras ao redor, elas têm placas de pare, elas não são transversais, elas são vias de acesso. Então não há opção. Quem não quer ter que parar toda hora, entra na via principal, na Bernardo Saiu. Então esse planejamento territorial do que a cidade que a gente quer para o futuro é o essencial. Na política pública seria a questão do Ministério das Cidades, né? Na criação dos planos diretores municipais e a participação popular. Valeu, obrigado.